Meus queridos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Convido vocês que estão aí tão longe, chega mais para cá, fica mais pertinho aqui da gente aqui. Vamos junto louvar ao Senhor nessa noite. Por favor, todos se ponham de pé.
poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Vamos falar com Deus nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse momento que estamos passando aqui na Tua casa. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado pelo sacrifício que Tu fizeste ali na cruz, derramando o Teu sangue, Senhor Deus, para nos purificar de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento de culto. Já estávamos, Senhor Deus, com saudade, com certeza, de estarmos aqui na Tua casa para louvarmos o Teu santo nome, para ouvir a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Receba a nossa adoração, o culto que estamos prestando a Ti, Senhor Deus, que Tu receba, Senhor Deus, no Teu trono de graça. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão gostoso que estamos passando na Tua presença. Amém. Só vai sentar os irmãos que são membros da segunda igreja. Se você não é membro, fica de pé um pouquinho mais. Que bom que você veio aqui. Deus abençoe a sua vida. Os irmãos que estão próximos, dê um abraço, cumprimenta aí o visitante que está aí, dando a honra da visita nesta noite. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos aqui na segunda igreja batista de Barra do Piraí. Nós vamos ainda cantar mais um louvor. Você pode ficar de pé mais um pouquinho? Todos. E nós vamos dedicar aí nossos dízimos e ofertas, né? E a palavra de Deus fala: honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Ali em Provérbios 3:9, né? Deus abençoe a tua vida. Você que está preparado aí para trazer o seu dízimo, que veio preparado, pode trazer nesse momento a oferta de R$2. O irmão Francisco estará aqui recebendo nesse momento, e nós vamos cantar o hino 330. E depois você pode ficar aqui à frente, que nós estaremos orando para dedicarmos a sua vida e os dízimos ao Senhor. Amém. Meus queridos, primeira e quarta estrofe, tá? Nesse momento, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor Deus, de dízimos e ofertas, Senhor Deus. Queremos te pedir uma bênção
queremos te pedir por portas de emprego, Senhor Deus. Tenha misericórdia, a nossa cidade precisa tanto de emprego, tantas pessoas desempregadas, não tendo como honrar com o alimento, com os seus deveres familiares, Senhor Deus. E nós pedimos em nome de Jesus que Tu venha suprir as necessidades dos Teus servos, daqueles que estão passando esse momento. E que oportunamente eles possam também ter o prazer de trazer aqui os dízimos e as ofertas para o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Tem um vídeo da caminhada que vai ser colocado ali, mas antes de você colocar, irmão, nós queremos lembrar que no dia 7 nós teremos a nossa caminhada da família. Vai começar às 9 horas da manhã até às 13 horas. E se você fique aí ligado, né? Coloca na sua agenda. É um momento assim extraordinário estarmos ali na rua, louvando ao Senhor, falando que família é um projeto de Deus. E o nosso pastor sempre está convocando aqui direto, né, para que nós possamos estar lá com o maior número de pessoas possível nessa caminhada, que começará às 9 horas da manhã, concentração ali no Largo da Feira, e depois nós estaremos caminhando ali para a Praça Nélio Peçanha. Com certeza vai ser um dia abençoado. Não sei se o pastor quer falar alguma coisa sobre isso, não, né? Então, meus irmãos, é isso. Dia 7, à noite vai ter um show, que vai ser administrado pela Prefeitura, com a Aline Barros, né? E vai ser um sábado, assim, de grande festividade na nossa cidade, ok? Vamos falar que família é projeto de Deus, família nós acreditamos, amém? Vamos, então, passar o vídeo aí da caminhada. Amém, meus irmãos. Esse vídeo é assim mesmo. É uma sonorização ali que parece que está passando a estação, não é? É assim mesmo. Vamos lá, então, continuar louvando ao Senhor. Passo a palavra para o nosso irmão Tiago, para nos colocar diante do Senhor as nossas adorações. Meus queridos, vamos nos pôr de pé novamente. Continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil.
abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer, tu podes. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia.
consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento tão gostoso que estamos passando aqui na Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Podeis assentar. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Antes da ministração na palavra de Deus, eu quero pedir à igreja que ore por alguns motivos. Em primeiro lugar, pela vida do pastor Fábio e sua família que estão ali na Itália. Eu vou ler para os irmãos a mensagem que ele me mandou. Nós estamos aí acompanhando a questão do coronavírus lá na Itália, e pastor Fábio então me mandou uma mensagem. Ele me mandou a seguinte mensagem: estamos bem, mas apreensivos. Aqui na Itália, 3 regiões estão em alerta máximo e 11 cidades completamente isoladas. A comida tem faltado nos supermercados, para o senhor ter uma ideia. As reuniões públicas foram proibidas no norte da Itália já há alguns dias, e a partir de quarta-feira, portanto hoje, aqui em Roma as aulas serão suspensas. Na minha faculdade, cancelaram as aulas e as provas. Estamos em oração para que passe, pois o doente requer atenção hospitalar para que a doença não se agrave e pode chegar a um ponto que a Itália não suporte. Confiamos no Senhor, nosso Deus. Ore pela Itália, que juntamente à questão do vírus tem sofrido com vários terremotos e catástrofes naturais. Os irmãos têm acompanhado a propagação do coronavírus, e chegou ali na Itália já com algumas vítimas, e o pastor Fábio então pede oração, não só por ele, mas por outros irmãos missionários que estão ali. De igual forma, também devemos orar pela vida da irmã Joyce, que ainda está no Brasil. O seu retorno estava marcado para o dia 18, mas a universidade onde ela trabalha decidiu prorrogar o seu retorno, e eu peço aos irmãos que orem por ela. Ainda peço oração também pelo irmão Cooper, que acidentou-se e fraturou algumas costelas, pela irmã Irene, que é membro da nossa igreja, mãe da Sandra, que teve uma perna amputada por conta de doença. Peço pela vida do Paulo Eugênio, que é irmão da Paula, que lidera aqui no Louvor, está na UTI, pastor Reuel esteve visitando agora à tarde. Então são tantos enfermos, e eu penso que quando a igreja ora, Deus responde, Deus abençoa. Então nós vamos, irmãos, orar nesse momento. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Estão? Não é? Nós vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor pela vida, por esses pedidos apresentados, não é? Que carecem tanto da compaixão do Senhor. E eu quero mesmo pedir a alguns irmãos, na medida do possível, tiverem contato com
esses irmãos, uma mensagem de encorajamento é muito bem-vinda, né? Da mesma forma, quando a gente passa por uma situação complicada e ninguém faz contato, ninguém liga, isso gera um abatimento muito grande, sim ou não? Então, não espere acontecer com você, né? Que às vezes a gente espera do outro aquilo que nós mesmos não fazemos. Então, que tal uma mensagem de encorajamento? Deus te abençoe. Para essas pessoas cujos nomes foram citados aqui, eu quero orar e, ato contínuo, nós vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Senhor Deus, querido Pai, nesse momento, nós nos colocamos uma vez mais diante do Senhor, trazendo os pedidos que foram aqui compartilhados, as necessidades, enfermos, cujos nomes foram citados, e rogamos ao Senhor que possas contemplar com graça a cada pessoa. Pedimos-te também pela vida do pastor Fábio e sua família, ali na Itália, vivendo um momento crítico com o alastramento do coronavírus, que já tem feito vítimas ali na Itália. Eu oro para que o Senhor guarde a vida do teu servo, não somente ele, mas o pastor André, que está ali em Milão, onde tem havido um impacto tão grande, Senhor, dessa enfermidade. Nós assim colocamos estes pedidos diante do teu trono, pela vida do Paulo Eugênio, pela vida da irmã Irene, pela vida do nosso irmão Cooper, pela vida da Joyce e tantos outros enfermos, irmã Maria da Penha, irmã Nadir, uma pessoa que nos é tão querida. Nós colocamos todos diante do Senhor e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 6, Salmo meia dúzia. Normalmente, eu tiro o tema da mensagem do texto ou de algum assunto que me vem à mente, que me parece relevante, mas hoje eu quero, na verdade, tirar o tema da minha fala de uma palavra que eu li e ouvi de uma pessoa que para mim foi um dos grandes gênios da arte, Charles Spencer Chaplin. Charles Chaplin faleceu em 1977, o camarada era um gênio, artista, compositor, compôs uma canção muito linda chamada Smile, cantada por tantos cantores, por Frank Sinatra, Michael Jackson, é de autoria dele, é escritor, artista, comediante, uma figura impressionante. Estudar a vida de Charles Chaplin é fantástico. Ele disse algo que eu vou citar daqui a pouco, e foi exatamente nessa frase que eu li de Charles Chaplin que eu me inspirei para tratar do seguinte tema. É uma palavra só, quero falar de lágrimas. Falar de lágrimas, né? Quem aqui já chorou? Deixa eu refazer a pergunta. Quem aqui nunca chorou? Você sabia que é uma doença que a pessoa não consegue chorar? Há uma outra doença, me parece que o nome popular é rosto de vidro. A pessoa não consegue expressar nada, nem dor, nem alegria, o rosto fica estático, é patologia, né? Mas eu acredito que todos nós aqui já choramos, né? E se você não chorou, talvez já tenha chorado até hoje. Eu quero dizer para você, se você não chorou, você vai chorar um dia, né? Então eu quero falar sobre lágrimas. E eu quero tratar esse tema lendo o Salmo de número 6, Salmo de Davi, que diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Ó Senhor, pois os meus ossos estão em agonia.
A minha alma está em agonia. Até quando, ó Senhor, até quando? Volta-te, ó Senhor, livra a minha alma, salva-me por teu constante amor. Na morte, não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas. Os meus olhos vão se consumindo pela mágoa, tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, pois o Senhor ouviu a voz do meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. O Senhor aceita a minha oração. Todos os meus inimigos se envergonharão e se perturbarão, tornarão atrás em repentina vergonha. Uma vez mais, eu leio o versículo 6. Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas. Qual é a frase de Charles Spencer Chaplin que me inspirou a trazer essa palavra hoje? Seguinte frase: eu sempre gosto de andar na chuva, porque ninguém pode ver as minhas lágrimas. Eu sempre gosto de andar na chuva, porque ninguém pode ver as minhas lágrimas. Não é forte? Porque na chuva as lágrimas se misturam com a chuva. Na chuva o pranto é disfarçado pela chuva. Na chuva a tristeza representada pelas lágrimas se perde na chuva. Eu diria, irmãos, que nós podemos chorar por vários motivos. Podemos chorar de medo, né? Às vezes, quando eu vou fazer um exame de sangue, eu pergunto lá para o enfermeiro que vai tirar sangue, eu pergunto assim, tem muita gente que chora? Ela disse, tem. Tem muito homem que chora? E ela disse, tem. Tem homem que quando vê a agulha para tirar sangue, para um exame, chora e alguns até desmaiam. Eu não sei se é o caso de alguns varões que estão aqui. Tem gente que chora de medo. Nós podemos chorar de alegria. Imagine, uma grande conquista, um filho que entrou numa universidade concorridíssima. E o menino chega em casa, a menina, e todo mundo, a família acompanha e vai checar, e passou, e se abraçam e choram de alegria. Nós podemos chorar de susto. A pessoa leva um susto e começa a chorar. É um choro de susto. Podemos chorar de dor. Meu Deus, dei uma topada daquela que levanta a unha e deixa exposta a carne branca, que vai sendo tingida de vermelho de sangue. Acho que você até sentiu essa dorzinha. A gente chora de dor. Nós podemos também chorar de tristeza. O que está aqui no Salmo, irmãos, não é choro de medo, não é choro de dor, não é choro de alegria, não é choro de susto, mas é choro de tristeza. O contexto desse salmo, que é chamado salmo penitencial, há outros salmos que recebem essa denominação, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, 102, 130, 143, todos esses 7 salmos, nos quais se inclui, com os quais, entre os quais encontramos o salmo de número 6, chamados salmos penitenciais. O contexto
é sugerido o mesmo que nós encontramos no Salmo de número 3. É importante, quando nós lermos os Salmos, que fazem parte dos livros poéticos. O livro de Salmos, são livros, são palavras que retratam muito o lado emocional do herói bíblico. Ali a gente vê o salmista alegre, vê o salmista triste, vê o salmista esbravejando, vê o salmista com raiva, porque é o lado emocional. Por isso é importante, na medida do possível, nós compreendermos o contexto histórico que gerou a emoção, a situação histórica, o episódio histórico que fez brotar nos lábios do salmista a canção. E os estudiosos sugerem que o contexto que gerou o Salmo de número 6 foi o Salmo, o mesmo que gerou o Salmo de número 3, onde lá é dito, quando Davi fugia de seu filho Absalão. Você conhece a história de Absalão? Absalão era um dos filhos de Davi, um moço, segundo a Bíblia, do ombro para cima, não havia quem se comparasse à beleza de Absalão. Significa meu pai é paz, Absalom, meu pai é paz. Era um camarada belíssimo, belíssimo. O cabelo de Absalão reluzia, o que sugere um hábito comum dos monarcas, né? De uma autoestima exacerbada, de untar o seu cabelo com óleo e colocar pós brilhantes, talvez até pó de ouro. Imagine Absalão no alto e no lombo de um corcel puro sangue, com a sua capa vermelha. Estou aqui imaginando que a cor vermelha tem a ideia da realeza. Imagine Absalão passando com aquele cabelo brilhando. A Bíblia diz que ele era belíssimo do ombro para cima. Eu fico imaginando os suspiros, eu fico imaginando os olhares. No entanto, Absalão era bonito por fora, mas era um monstro por dentro. Tentou usurpar o trono do seu pai, punha-se à entrada do templo e ele agia de uma forma muito desleal, porque as pessoas que iam para conversar com o rei, e ele dissuadia as pessoas, dizendo, não, o rei está muito ocupado, fala comigo, e assim ele roubava o coração do povo. Você conhece a história. Depois Absalão persegue Davi, Davi fugiu, Davi foi perseguido pelo seu próprio filho. Para nós entendermos um pouco os sentimentos de Davi nesse contexto, vale a pena lermos o Salmo 55, quando Davi fala de uma profunda decepção. Salmo 55 é o Salmo da decepção. Eu diria que a decepção, ela só acontece num ambiente, num relacionamento de intimidade e confiança. Ninguém se decepciona com o inimigo, ninguém se decepciona com o estranho, ninguém se decepciona com alguém que não conhece. A decepção, ela só acontece num ambiente onde havia uma profunda intimidade. E Davi então se decepciona, é perseguido por Absalão e ele foge. E como eu disse, o contexto histórico que teria sugerido o Salmo de número 6, onde Davi fala de lágrimas, é esse episódio, ou essa relação que ele teve com Absalão. O Salmo nos ajuda a entender o que se passa no coração e na mente de uma pessoa que está enfrentando tribulação, que está esgotado de orar e que chega ao ponto de chorar. O Salmo, na verdade, é um reflexo da experiência que muitos de nós já tivemos. É um reflexo da experiência que eu mesmo já tive, de chorar, perplexo, impotente, sem perceber saída para uma situação. Então eu quero ler esse salmo, e na verdade eu quero retirar aqui 6 impressões que nós podemos perceber na mente, no coração de uma pessoa que está tão atribulada e cuja tribulação leva ao pranto. E eu repito a frase de Charles Chaplin:
E eu espero que ninguém se escandalize de eu estar citando Charles Chaplin. Porque há pessoas não crentes que dizem coisas tão belas e a gente crente que fala tanta besteira que não inspira em nada, sem contar a abundância de heresia que hoje, graça, gerando desgraça no meio do povo da graça. Deu para entender? Charles Chaplin então dizia: eu sempre gosto de andar na chuva, porque ninguém pode ver as minhas lágrimas. O que passa na mente e no coração de uma pessoa vivendo tribulação, como Davi viveu, que o levou a dizer, como ele disse no verso de número 6, olha a força do versículo: estou cansado do meu gemido. Ele está falando de uma situação em que ele estava gemendo, não era dor física, não era dor no corpo. Uma coisa é gemer de dor no corpo, outra coisa é gemer de dor na alma. Uma coisa é gemer por causa de uma doença que consome o corpo, que tem forma, que tem cor, que tem localização específica. Outra coisa é sofrer pela dor da alma, que domina a pessoa toda, o corpo todo, o ser todo. O que Davi está dizendo aqui, irmãos, é de um sofrimento tão grande que ele chega a dizer: estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama no choro. Quem já passou por essa experiência sabe exatamente o que é. E molho o meu leito com lágrimas. Acredito que você já passou por isso. De molhar o seu travesseiro, chorando, enxuga, aí vira. Você já passou por isso. O que eu quero nessa noite é olhar na experiência de Davi, o que ele viveu, buscando compreender que nós nos identificamos com ele. Os irmãos estão entendendo? Quantos estão entendendo? É olhar para a experiência de Davi, eu estou vendo, eu quero me ver na experiência de Davi, porque às vezes eu choro de tristeza, às vezes eu choro de dor, menos de dor do que de outros motivos. Não choro de susto, mas às vezes a gente chora de tristeza. Sabe por quê? Porque faz parte da dinâmica da vida a gente enfrentar situações que geram tristeza, que estão para além do nosso controle, a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar uma situação que afete alguém que a gente ama muito, e nós nos sentimos impotentes, não há nada que nós possamos fazer, então a gente chora. Está entendendo? Nenhum de nós aqui é um super-herói, nenhum de nós aqui está acima da possibilidade de sofrer. Viver nos coloca inevitavelmente diante da possibilidade de enfrentarmos situações que envolvem a nossa alma de tristeza e nos levam a fazer como Davi fez. Toda noite faço nadar a minha cama no choro. Mas eu quero tirar 6 lições. Primeiro, nós aprendemos aqui que diante de uma situação que gera lágrima de tristeza, nós temos uma visão de nós mesmos muito para baixo. Olha o que é que ele diz no verso 1 e 2. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sou fraco. Passar por uma situação que gera tristeza, que tira o nosso chão.
Você sabia que isso é altamente pedagógico? Porque nós passamos a ter uma visão mais próxima da nossa realidade de limitação. Mais próxima. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui é que Davi enfrentou uma situação que o levou a ter uma visão de si mesmo, que ele descreveu: sou fraco. Às vezes a gente quer passar uma visão de força. Não é verdade? De força. Às vezes a gente precisa mostrar que a gente está forte. A gente precisa ter esse equilíbrio, esse controle. Imagine quem lidera. Eu sou muito visual, vocês me conhecem. Você sabe muito do meu sentimento olhando para o meu rosto, é o meu jeito. Às vezes a pessoa se engana. Mas às vezes a gente precisa encher o peito. Está firme. Depois, sozinho, você se arruma com Deus. Imagine para um líder, por exemplo, e todo mundo aqui lidera em proporções relativas. Imagine um líder que chega derrotado. Ele tem que encher o peito. Lembra do haka que a gente fez aqui semana passada? Você bate no peito e vai. Depois você derrama na presença de Deus. Pastor, mas você está dizendo que a gente tem que mostrar uma coisa que a gente não é, não. Você tem que mostrar uma coisa que você quer ser. E ainda não é, ou não é naquele momento. Então, a primeira coisa que eu vejo é Davi olhando para si. Ele diz assim: sou fraco. Sou fraco. Ele chega a usar a seguinte expressão na sua oração: meus ossos estão em agonia. Verso de número 2. Em agonia. Segundo lugar, você sabe o que eu aprendo desse salmo? Os irmãos estão comigo até aqui nesse ponto da minha fala? Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema? Lágrimas. Segundo lugar, a lágrima de Davi não era lágrima de dor, de medo, de susto, era lágrima de tristeza. E a segunda coisa que eu observo na situação de Davi é aquilo que às vezes a gente enfrenta no momento da tristeza, um sentimento de que Deus está atrasado, de que Deus está demorando. Olha o que ele diz no versículo 3. A minha alma está em agonia. Qual é a pergunta que ele faz para Deus? Até quando, Senhor? O que é que essa pergunta que ele está fazendo para Deus reflete? Reflete exatamente essa ideia: Deus, eu estou aqui em agonia, Senhor. Nessa tradução, a minha alma está muito perturbada. Você tem a tradução igual a minha aqui? Perturbada. E ele diz assim: até quando, Senhor? Outras palavras: Deus, eu estou aqui sofrendo. E aí? Fala sério. Você já não fez essa pergunta para Deus? Se não verbalizou, talvez já tenha passado na sua mente: Senhor, poxa, estou aqui, passando o que estou passando, está demorando, Senhor. Às vezes a gente repete alguns chavões populares que não são verdadeiros, vazios de compreensão teológica. Por exemplo, Deus escreve certo em linhas tortas. Você já ouviu essa frase? Mentira! Como que Deus escreve certo em linha torta? Ele escreve certo em linhas certas. A gente que vê torto. Como Deus escreve certo em linhas tortas? Às vezes a gente tem ideia assim, Deus escrevendo que nem uma criança que está aprendendo a caligrafia, né? Não, ele escreve certo em linhas certas. Nós é que somos equivocados na nossa compreensão.
Com Deus, não há acidente. Não há acidente. Então, a segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, é que, além de uma visão de si mesmo, Davi expressa aquele sentimento do atraso de Deus. Terceiro lugar, retiro desse texto que no meio da tristeza que o levou à lágrima, Davi expressa a sua compreensão do amor de Deus. Verso de número 4. Volta-te, ó Senhor, livra minha alma, salva-me por teu constante amor. Quero até pedir ao texto, porque eu falo um, aí você vê outro, daqui a pouco fica meio confuso. Obrigado, amado, muito obrigado, tá? Constante amor, sabe o que é isso? O que é constante amor? O amor de Deus não tem variáveis. Ele ama hoje de uma forma porque eu dei meu dízimo, contribuí para pagar o terreno, e no dia seguinte, ou porque eu vim à igreja, não vim à igreja, Deus não me ama. Não, é constante. É constante. E mais, é um amor que vem de um Deus que conhece a nossa estrutura de pessoas pecadoras, capazes de contradições. É verdade. Todos nós somos capazes de contradições, de fazermos coisas boas e de fazermos coisas que não são boas, de termos sentimentos louváveis e termos sentimentos que não são lá tão louváveis, de termos pensamentos maravilhosos, mas de termos pensamentos que são tão inadequados. Deus conhece, mas o amor dele é constante. Gente, isso é forte demais. Quando eu louvo a Deus, estou buscando andar na presença dele e Deus me ama. Sim ou não? E quando a gente escorrega e peca, Deus ama. Ele continua amando. Gente, isso é lindo demais. Com Deus não tem, olha, eu te amo mais, que você não tem isso, Ele continua amando. Claro que as nossas atitudes nos colocarão inevitavelmente diante das consequências. Das consequências. Então a terceira coisa que eu tiro é compreensão do amor de Deus. Não varia, não muda. Não muda. Quarto lugar, eu estou aqui buscando compartilhar com os irmãos, ler o Salmo número 6 e olharmos a mente e o coração do salmista diante da situação de tristeza, agonia que o fez banhar a sua cama com lágrimas, o seu leito com lágrimas. Quarto lugar, percepção da brevidade da vida e da certeza de uma eternidade. Verso 5. Na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Naturalmente, o ser humano é avesso à ideia da morte. Sobretudo, o povo latino, especificamente o brasileiro. Quando se fala em morte, aqueles que batem na madeira dizem, cruz credo. Falar em morte, sonhar com a morte, não é verdade? Há povos que fazem na morte uma celebração. Se você assistir um sepultamento lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos, é uma atração turística. Porque eles vão dançando, levando o caixão, aqueles negros americanos cantando, né? Porque administram a ideia da morte numa outra perspectiva. Há povos asiáticos que encaram a morte como um momento de reunir todo mundo e fazer uma festa.
Não é festa, dizem estamos felizes porque a pessoa morreu, mas é a forma que eles têm de encarar a morte. E a morte, irmãos, é a melhor oportunidade para compreendermos a nossa finitude. Domingo eu estive num sepultamento, semana passada em mais 2. Num espaço de uns 8 dias foram 3 sepultamentos. E cada vez que eu vou a um sepultamento, que para mim é das atribuições ministeriais, uma das mais difíceis. Uma das mais difíceis. Já fui em muitas, de todo tipo. Gente paupérrima, gente riquíssima, de criancinha, adolescente, jovem, meia idade, idoso. Não pude ir ao sepultamento do nosso irmão Altair, que faleceu 99 anos, 11 meses, ia completar 100 anos no mês que vem agora. Aprove o senhor recolhê-lo, mas olha, o irmão, eu fui visitá-lo no hospital e a irmã Nora disse assim, essa moça aqui é a cuidadora dele, ele ganhou para Jesus a cuidadora. Lindo demais, né? Lindo demais. 99 anos. Já foi a sepultamento de todo tipo, mas eu nunca me acostumo. Você sabe por quê? Porque é muito triste. Muito triste. Mas, por outro lado, é uma oportunidade magnífica para nós avaliarmos a nossa vida. O que de fato é valioso para a gente? O que de fato é prioritário para a gente? O que é que faz sentido para a gente? O moço lá, irmão querido da primeira igreja, faleceu num acidente de moto. Que tragédia! Sua vida foi ceifada. E quando eu soube daquilo, eu sem conhecer o rapaz, mas sabe que aquilo me abalou, porque eu fiquei pensando, meu Deus, estava indo para um retiro e tudo acabou. A história dele foi interrompida e não haveria nada, absolutamente nada, que ele ou qualquer pessoa pudessem fazer. O Senhor Deus diz, está na hora. E é assim com cada um de nós, sim ou não? Sim ou não, gente? Isso deve nos levar a reavaliar a nossa perspectiva de vida. Olha para mim. Às vezes, gente, a gente banaliza tanto a vida. E o tempo perdido não volta nunca mais. Nunca mais você vai viver amanhã desse dia que chega ao fim. Acabou. Davi está dizendo, na morte, não há lembrança de ti. Sabe o que ele está dizendo? Vamos dar sentido à nossa vida. Fazê-la relevante. Você sabe como é que a gente faz relevante a nossa vida, irmão? Não é construindo coisas. Não é juntando dinheiro. Você sabe que a bolsa de valores na China caiu e como é um país de grande potencial arrasta, é um processo em cadeia. E as bolsas de valores todas no mundo todo afetado, muita gente perdendo muito dinheiro. O que os economistas dizem é ter equilíbrio, tranquilidade nesse tempo. Mas é assim. Você sabe o que é que dá sentido à vida? É quando a nossa vida tem sentido na vida de outras pessoas. Compreende? Tem gente que pensa que o propósito da vida é ganhar dinheiro. Eu vi uma palestra muito interessante, acho que é Pedro Perti,
que é um dos maiores expoentes em mídias digitais do Brasil. Ele fala uma coisa que eu achei interessante, ele falou das 3 ondas do capitalismo. E aqui não entra uma visão sociopolítica do capitalismo. Mas ele falou que a primeira onda do capitalismo é aquela, eu ganho e você perde. É aquela realidade da pessoa que descobre uma coisa que vai dar dinheiro, ela não fala para ninguém. Eu tenho que ganhar, é um segredo meu. Depois vem a segunda onda do capitalismo, aquela eu ganho e você ganha. Parece bonito, né? Mas ele fala de uma outra onda, que a terceira onda é aquela que eu ganho e todo mundo tem de ganhar. Ou seja, a vida faz sentido quando a minha vida ela abençoa não apenas algumas pessoas, mas abençoa a todo mundo. Isso dá sentido à vida. É o que os grandes milionários compreenderam. Bill Gates, por exemplo, já designou boa parte, a maior parte da sua fortuna, que está na casa dos bilhões de dólares, para causas sociais. Um outro bilionário americano, Warren Buffett, de igual forma, já deixou em testamento a maior parte da sua conquista financeira para ajudar pessoas. Eles compreenderam um princípio extraordinário que tem a ver com ganhar e contribuir. Ou seja, quanto mais o indivíduo ganha, ele precisa compreender que a sua proporção de contribuição para o bem de todo mundo deve acontecer na mesma escala. Isso dá sentido à vida. Os bilionários estão fazendo isso. Você está entendendo, irmão? Quantos estão entendendo aqui? E quanto mais você ganha e contribui, tem um efeito extraordinário. Porque mais você ganha e mais você contribui. E quem mais ganha, mais contribui. Porque contribui, mais ganha. E quem mais ganha, contribui. É um efeito extraordinário. Estou caminhando para o fim. Quinto e penúltimo lugar. Estão comigo até aqui, irmãos? Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema? Lágrimas. Você lembra da frase de Charles Spencer Chaplin? Eu sempre gosto de andar na chuva, porque ninguém pode ver as minhas lágrimas. Davi disse, estou cansado do meu gemido. Quinto lugar. Na tristeza de Davi, ele fala do prejuízo da mágoa no coração. Veja o contexto, fugindo de Absalão. Ele fala da mágoa no coração, no verso 7. Os meus olhos vão se consumindo pela mágoa. Tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Quantas pessoas profundamente magoadas. Magoadas. Vão adoecendo por dentro. Magoadas. Quem aqui já se magoou? Levanta a mão. Você já viveu isso? Você fica sofrendo por dentro. E muitas vezes, na maior parte das vezes, o objeto da sua mágoa nem sabe que você está magoado com aquela pessoa. A mágoa adoece. A mágoa adoece. A mágoa gera amargura. E para a amargura, amar cura. Deu para entender o trocadilho? Para a amargura, amar cura. Quantas pessoas magoadas. Mas como eu disse, irmãos, viver nos coloca na possibilidade de vivermos mágoa. A palavra de Deus diz em Hebreus,
Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. A mágoa que gera amargura em qualquer pessoa compromete a relação vertical com Deus. Não tem jeito. Pode ser o homem mais consagrado. Pode ser o homem mais usado por Deus. Se não tratar a amargura, é princípio bíblico. Entope. A vida espiritual começa a ter declínio. Vai caindo. Porque há uma infecção emocional, vamos dizer assim. Há uma infecção na alma. E Davi está dizendo aqui: os meus olhos vão se consumindo pela mágoa. E em último lugar, qual é o pensamento que a gente tira aqui de Davi? Eu falei de tanta coisa assim que você talvez fique pensando, meu Deus, é isso mesmo que a gente vive na tristeza, né? Se sente fraco, sentimento de atraso de Deus, a gente precisa ter uma compreensão do amor de Deus que é constante, percepção da brevidade da vida, prejuízo da mágoa. Por fim, o que eu acho lindo nos Salmos de Davi, é mesmo aqueles que ele começa num tom para baixo, em algum ponto, ele encerra num tom para cima. Verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. Misericórdia é coração que se une a outro coração. É sentir como o outro sente. Isso é misericórdia. Uma ocasião, Davi fez um censo e Deus o repreendeu. O propósito era vaidade. Aí o Senhor ofereceu a ele 3 opções de julgamento, 3 opções de punição. Ele disse assim: eu prefiro cair nas mãos de Deus que na mão do homem. Eu também. Você sabe por quê? Porque o homem não tem misericórdia, mas Deus tem misericórdia. Eu prefiro cair nas mãos de Deus misericordioso do que nas mãos do homem impiedoso. Davi expressa segurança de que Deus ouve a oração. Mais uma vez, o Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. O Senhor aceita a minha oração. Qual é o tema da mensagem? Você compreendeu? Abençoa você? Sim ou não? Vamos ficar em pé e vamos encerrar o culto dessa noite. Olha só, irmão, você veio aqui nessa noite. Obrigado, Lúcio, pelo seu esforço de colocar o texto bíblico, tá, meu irmão? Muito obrigado. Você não veio aqui essa noite por acaso. Não veio. Quando eu estou preparando uma palavra, em casa, estudando, orando, eu tenho uma liturgia para preparar um sermão. Não é fácil. Pregar para o mesmo auditório com muita frequência não é fácil. Mas eu sempre creio que aquela palavra que Deus põe no meu coração, lá no meu gabinete, ela vai alcançar alguém na igreja. Independentemente de auditório grande, não. Às vezes uma pessoa que precisava daquela palavra. Alguém que veio talvez
pensando assim, hoje eu vou à igreja. Estou precisando tanto. Aí chega aqui, não conheço a sua história, acontece um mistério. A palavra vem como uma luva e se encaixa na sua realidade. Sabe por quê? Porque esse livro é misterioso. É a palavra de Deus. Eu quero orar nessa hora. Se essa palavra veio ao encontro do seu coração, e você precisa que eu ore especificamente por sua vida, talvez chorando por alguma tristeza, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente, para que eu possa orar por você. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Se essa palavra, você entende que foi de Deus para a sua vida, você precisava dessa palavra. Quero orar para que você saia daqui renovado, renovada, no poder do nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por sua vida, intercedendo diante do trono de Deus. Senhor Deus, querido Pai, às vezes, como Davi, nós choramos de tristeza. Não tem a ver com perda de fé, não tem a ver com abandono do Senhor, mas tem a ver com a nossa humanidade, que muitas vezes nos coloca diante de situações que geram dentro de nós uma grande tristeza, como Davi. Por isso, Senhor, eu quero pedir a Tua misericórdia sobre a vida de cada irmão, de cada irmã aqui à frente. Aqueles que estão vendo e verão pela internet, oportunamente. Quero pedir, Deus, que a mesma confiança que habitou o coração entristecido de Davi, confiança do amor constante do Senhor, confiança de que o Senhor ouve a nossa súplica, a confiança de que Tu és um Deus misericordioso. Pai, eu quero pedir que estas convicções venham renovar o nosso coração, venham tirar a capa de tristeza e vestir-nos com vestes de alegria. Pai, eu não posso fazer isto, mas o Senhor e tão somente o Senhor pode. Esses irmãos e irmãs vieram à frente com muita humildade, vieram reconhecendo que precisam da graça renovadora, vieram corajosamente, vieram confiadamente. Eu quero pedir, Deus, que voltando para os seus lugares no banco, no encerramento do culto, já o façam, experimentando algo novo dentro do coração.
Este é o mistério da proclamação da palavra. Este é o mistério do ajuntamento que chamamos de culto. Quando o povo se reúne para adorar ao seu Deus, clamando em nome do Cristo vivo. Por isso, Senhor, quero interceder por esses irmãos. O Senhor sabe o motivo de cada um, a causa de cada um, a questão de cada um. E rogo-te, abençoes a vida de todos aqui, na medida da bênção que cada um precisa da parte do Senhor. Às vezes um precisa de algo, outro precisa de outra coisa. O Senhor sabe o que eu preciso também. Faz isto, Senhor. Obrigado pela oportunidade de cultuar o Teu nome. Leva-nos em paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam. E com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, podem retornar, vão em paz, e até domingo de manhã, quando estaremos aqui. Família com amor. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos. Família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, serviremos. Olá pessoal, passando para convocar você e todas as pessoas que estão assistindo este vídeo para a nossa 9ª caminhada da família. Família, eu acredito. Nós entendemos que família é um projeto de Deus. Eu quero convidar você a juntar-se a nós no dia 7 de março para a nossa caminhada em favor da família. Se você ama o Senhor e deseja que pessoas o conheçam, esta é uma extraordinária oportunidade. Aguardo você, dia 7 de março, concentração às 9 horas da manhã na Praça Pedro Cunha. Família, projeto de Deus. Deus lhe abençoe.